rotina, tá bom? Segunda coisa, pessoal, isso aqui, ó, esquema elétrico. Pessoal, o que é o esquema elétrico? O esquema elétrico, ele é uma das ferramentas mais importantes que você tem que ter na sua bancada, né? Na hora da sua análise. Não caia nesses papos de que você não precisa saber ler e interpretar um esquema elétrico, tá? Não caia nessa besteira. É fundamental, é essencial, é importantíssimo que você venha aprender, pessoal, a como interpretar um esquema elétrico, certo? Por quê? O esquema elétrico nada mais é do que a planta, vamos se dizer, a planta do smartphone. É nele que vai estar todas as ligações e interligações, né? Todas as comunicações dos circuitos, circuito entre circuitos, tá? É como a planta da casa. O engenheiro ele desenha a planta e lá ele põe tudo, só todos os detalhes. O esgoto, a parte elétrica, onde que vai a tomada, onde que vai a outra, onde que vai um cano, onde que vai o chuveiro, onde que vai... Então, não importa o que seja da casa, está tudo planejado. Então ele consegue ali guiar, né? Vamos dizer, os pedreiros, né? O pessoal que vai subir as paredes, que vai subir o teto, que vai montar a casa, vai montar um apartamento. Então aqui no smartphone é a mesma coisa, pessoal. O esquema elétrico, ele é o nosso guia, tá? Ele mostra pra gente de onde começa, aonde vai, aonde a corrente começa, para onde que tem que ir, o que tem que acontecer, tá? Então, não caia nessa de que não é necessário aprender esquema elétrico, isso é besteira, tá? Então, falando do esquema elétrico, vamos aqui iniciar nessa aula já como que a gente inicia a nossa análise no na nossa placa. Fizemos a análise aqui e vimos que está entrando, pessoal, 5 volts. O conector está bom. Mas, e agora? A falha está para a placa. Vamos imaginar assim, que é um defeito. Primeira coisa, como eu disse, o mais simples, mede a entrada, tá ok a entrada? Vamos lá, medimos o conector, está entrando 5 volts. Então, a minha falha não é na entrada, mas está entrando 5 volts e não carrega. Não importa. Eu garanti apenas que a entrada está boa. Agora eu vou para o caminho, vou para o meio. Tá? Vou para o segundo ponto da minha análise. Entenderam? Então presta atenção. Começo, meio e fim. Eu garanti a entrada, tenho que garantir o meio e tenho que garantir a saída, o fim. Entenderam? Então qual que é o passo agora? Ir para o esquema elétrico. Mas eu não sei me achar no esquema elétrico. Né? Primeiro, foquem no problema. Foquem no setor onde está o problema. Qual que é o setor que a gente está trabalhando? Setor de carga, tá? Então, uma dica que eu vou dar para vocês aqui é a seguinte. No esquema elétrico, vocês não vão encontrar essa parte aqui. Tá? Vocês não vão encontrar tanto a parte elétrica do USB, como o layout. É bem difícil. Para falar a verdade, alguns têm, se eu não me engano, o Motorola. Eu vi alguns Samsungs também, mas é bem difícil ter. Tá bom? Então o que eu quero dizer com isso? Presta atenção. Veja que eu tenho 2 flex, certo? Não vou fazer a pergunta aqui, mas vou fazer a pergunta, né? Mas você já sabe aqui a resposta. Tenho 2 flex. Qual que é o flex de carga? Bom, basta eu seguir, né, a minha plaquinha. Veja que essa daqui, ó, esse flex, ele está por baixo. Então, provavelmente, esse aqui é o flex do nosso LCD, tá? E esse aqui é o flex do nosso carregamento, tá? Quem vai levar os 5 volts. Beleza? Notem também que eu tenho essa parte mais grossa. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho essas fininhas, tá? Vamos ver aqui se eu... Ó. Veja aqui, ó. Aqui ficou bem claro agora. Eu tenho as partes fininhas. Ó. E eu tenho essa parte maior aqui. A parte mais grossa. Mais pra frente eu vou falar o que a gente vai fazer aqui.
beleza? Porque esse flex também dá problema. Então veja aqui, lembra que eu falei? Ó. Depois eu vou falar o que a gente vai fazer em outras aulas aí, tá? Mas beleza, então. Encontrei o meu... Ó, encontrei o meu flex. Sei que esse é o de carga. Como que eu sei que não vai ter essa parte aqui no esquema elétrico? Se você pegar o troubleshoot, lá ele vai falar o seguinte: se você não encontrar 5 volts aqui no conector, troque a subplaca. Então, para o engenheiro, não importa perder tempo, né, tentando verificar se algum componente da plaquinha ou o próprio conector. Então ele já pede logo, troca a subplaca. Vamos ter aula de troubleshoot. Eu também consegui o troubleshoot dessa placa aqui, tá? Então, para vocês, eu só estou adiantando aqui esse ponto aqui para a nossa análise. Então você não vai achar. Então qual que é o ponto que eu vou achar? O ponto de cima. Ou seja, é a entrega dos 5 volts. Eu não garanti que tem 5 volts aqui? Sim. Então esses 5 volts tem que ir para um lugar, né? Qual lugar? Circuito de carregamento. Beleza? Então, beleza. Eu sei que eu não vou encontrar essa plaquinha no esquema elétrico. Então isso já me ajuda a não perder tempo procurando, tá? Então, garantir que tem 5 volts. O que eu vou fazer? Eu vou seguir. Beleza. Qual é o próximo ponto? O nosso FPC. Certo? Nosso FPC. Beleza? Então vamos lá. Nosso FPC. Ó. Seguir a malha. Quando eu cheguei aqui, ó, quem eu encontro? Ó, o nosso FPC. Tiro ele. Veja aqui, ó. Então eu tenho esse FPC, eu tenho esse outro FPC e eu tenho esse outro menorzinho, que é da minha bateria. Então eu tenho bateria, display e o meu carregamento, tá? Mas no que isso vai ajudar? Nesse ponto aqui, ó. Bom, você volta aqui para o esquema elétrico, né? São várias folhas, várias páginas, tá? E a gente vai ver uma coisa aqui interessante. Nem tudo, pessoal, está no mesmo setor. Exemplo, eu poderia encontrar esse FPC, ou qual seria a lógica de encontrar? Onde eu teria que encontrar ele? Próximo do FPMIC, do PMIC, da bateria, do conector da bateria. Mas nesse caso aqui não, tá? Mas olha o que eu tenho que fazer então para me saber por onde começar. Eu vou no layout, pessoal. O layout, ele é o desenho da nossa placa, tá? E veja que ele tem esses números, sempre começa com a letra, né? Essa letra, ela indica o componente, C de capacitor, R de resistor, L de bobina, tá? D de diodo. E esses números aqui, ó, que ajudam a gente muito. Por quê? Porque é o código que cada componente vai ter, né? Que vai nos ajudar a encontrar na placa real, tá? Na nossa placa real. Então, veja aí, ó. Eu encontrei o FPC, ó. Esse é o FPC, certo? Então, vamos encontrar o FPC aqui, ó. Então, olha ele aqui, ó. Lembra? Eu tenho esse FPC, eu tenho esse outro FPC, e eu tenho esse outro aqui, pequenininho, que é o da bateria. E aqui já fala, ó, CBT, né, Connector, Battery Connector, conector da bateria, também com o seu código. Então veja que eu tenho do nosso display também, tá? E tenho o que a gente vai precisar aqui, que é o do nosso carregamento. O que eu faço agora? Copio esse código, certo? Ah, mas isso aqui funciona para todos? Sim, pessoal. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tô com a placa aqui, ó, do meu J5 Prime, tá? No esquema elétrico, como que eu acho o setor de carga? Para onde entra a carga? Nosso conectorzinho aqui, ó. Nesse aqui não temos a subplaca.
o conector ele é soldado direto na placa, não é isso? Então o que eu vou fazer? Eu coloco o lado certo, olho lá no esquema elétrico. Então veja aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Coloco o lado certo. E pego também o código. Olha só que legal. IFC 4000. Eu vou copiar, colo, certo? E vou buscar. Olha só. Já me deu o setor. Então, pessoal, é a mesma coisa no nosso A10. Tá? Como eu estou com o software aqui, é o DZKJ, é só clicar aqui e dar um enter aqui, ó, um próximo, que ele já aparece aqui pra gente ó, em cima, tá? Bem aqui em cima. Então vai ter que levar a gente para a parte elétrica, tá? Onde a gente vai começar a análise. Então vocês entenderam, né? Busco lá na placa real, onde entra, né? Onde conecta o nosso carregamento, o nosso setor de carga, né? Que vem lá da nossa subplaca, da plaquinha. Como eu disse para vocês, muito difícil vocês encontrarem o esquema dessa plaquinha, né? Mas como você garantiu que está entrando 5 volts, então temos que... E o 5 volts chega aqui, né? Ele está chegando aqui, certo? Então, daqui para frente começa a nossa análise, beleza? Então, pessoal, aqui ó, dá para vocês entenderem o que é o técnico. O que é um técnico? O que diferencia um técnico de um trocador de peça? E quando eu falo trocador de peça, pessoal, não é inferiorizando ninguém, porque todos nós começamos trocando tela, trocando conector e fazemos até hoje. Não é isso? Eu acredito que a grande maioria faz tudo que vem na bancada. Quem repara a placa, dependendo também da sua quantidade de serviço, faz tela também, normal. O conector faz tudo. Mas só que tem um detalhe. Um exemplo aqui. Eu encontrei 5 volts aqui no meu conector, certo? Vocês viram lá. Mas eu não mexo com placa. Adianta agora eu prosseguir? Não. Porque na minha cabeça, mas está tendo 5 volts. Então alguma coisa está... A placa queimou, o circuito queimou. E a maioria, pessoal, uma grande parte, condena a placa. Entendeu? Isso é verdade, vocês sabem. Quantas placas vocês pegam aí na assistência de vocês que o cliente vai falar assim, ó, o cara condenou ali, falou que não tinha jeito mais, que era placa, me indicou comprar outro aparelho, porque não tinha mais jeito. Mas na verdade não, porque não tinha conhecimento em eletrônica. Não sabia, não sabe, né, interpretar um esquema elétrico, não sabe fazer uma análise. Entenderam agora? Então ele deixou para lá. Mas qual é a diferença agora? Aqui que entra o técnico. Tá entendendo? Agora entra o especialista. Entra você, entra eu. Consegue compreender agora? Então o técnico entra agora. Né? Solucionar. Você é o solucionador de problemas. Tá? Então vamos prosseguir. Encontrei o meu FPC, onde chega os 5 volts, e preciso saber, pessoal, se ele está seguindo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um clique aqui e vou, roda. Muita atenção, tá? Veio para o mesmo lugar. E agora eu vou dar um próximo aqui para ir para o esquema elétrico, onde a gente vai trabalhar o mapeamento, onde a gente vai fazer o mapeamento propriamente dito, tá? Vamos lá. Ó, cheguei aqui, ó. Aqui eu já encontro, ó, main, né? Main, FP, CB. É o nosso FPC principal, tá? Tá falando main aqui, ó, principal. Porém, é o que eu estava falando para vocês, ó. Ele está no setor, ó, de áudio, onde eu tenho receiver, tenho microfone principal, microfone secundário, amplificador de áudio, sensor, tá? E colocaram bem aqui na página aqui, ó. Então, para você evitar toda essa busca, toda essa procura, tá? Entendeu? A importância de vocês fazer o que eu falei, ó. Onde conecta? Aonde que tem que ir? Ah, só seguir o flex. Então, seguir o flex, deu nesse FPC aqui. Então, lá no meu layout, eu vou lá, pego, né? E verifico se está... Aonde que está no esquema elétrico, tá? Então, chegou aqui, ó. Tá. Segundo passo.
Como que eu identifico, pessoal, a malha de carga? Geralmente, não é um padrão, mas pode ser VBus, pode ser VBusin, pode ser USB-in, tá? Depende muito do modelo da placa. Então vamos aqui, ó. Bem aqui já fala pra gente, ó. VBus 5V com, tá? Então, conector de entrada, né, de 5 volts. Então veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 8 pinos, tá? Onde eu vou ter, se eu medir os pinos, eu vou ter que encontrar os